Esse podcast é apresentado pela Copastur. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 09 do Saída de Emergência. Mas hoje não vamos de avião não, vamos de busão. Eu sou Maurício Santos. E eu sou a Marina Souza. E juntos vamos conduzi-lo no bate-papo de hoje. Inclusive, os habituais mediadores nos cederam esse espaço para termos um papo reto com vocês. A voz negra precisa ser ouvida. Então hoje temos esse espaço para falar sobre esse assunto, graças à luta de muitos dos nossos ancestrais. Então, com respeito e humildade, diretamente da periferia do fundão de Guaianazes, extremo leste de São Paulo, contrariando todo tipo de estatística, estamos ocupando esse espaço para levar uma mensagem urgente. Passageiros, corre que o ônibus vai sair. Você sabia que a escravidão foi abolida oficialmente no Brasil somente em 1888? Foram 338 anos de escravidão, mais de 3 séculos, e temos somente 132 anos de liberdade. Liberdade que ainda não vivemos. Somos a maior parte da população e a maior parte desempregada, encarcerada e marginalizada. Black Lives Matter foi um movimento que se iniciou lá em 2013, nos Estados Unidos, após a morte de um jovem negro por um vigilante. Em meio a uma pandemia, esse movimento voltou com força total após o assassinato filmado de George Floyd por um policial branco, gerando uma onda de protestos ao redor do mundo. Aqui no Brasil, essa discussão tomou conta das redes sociais. Como é possível um país com 56% da população negra ser tão racista? Como os assassinatos de jovens negros não chocam a todos nacionalmente? Como ainda é possível o estranhamento de pessoas negras em certos ambientes? Afinal, vidas negras importam. Antes de tudo, gostaria de me apresentar. Meu nome é Maurício, mas me chamam de Mal. Eu sou casado com a Paty e pai do Theo. Eu tenho 25 anos e vivo na Coab Juscelino, um bairro que fica na ZL de Sampa. Formado em gestão de turismo, trabalho na área há 6 anos, quando me formei na faculdade. Atualmente, eu trabalho na Copastur, onde faço parte do time comercial. E aos finais de semana atuo com projetos pessoais, como guia de turismo, na agência Bate e Volta Roots, de ecoturismo e aventura, e no Cine Quebrada, um projeto de cinema popular infantil gratuito, que leva lazer, cultura e entretenimento para as crianças da periferia. E para conduzir essa conversa comigo, eu tenho a honra de apresentar a Marina, diretamente do Rio de Janeiro, representando a doce e imponente voz da mulher negra. Marina, seja bem-vinda ao nosso busão. Obrigada, Maurício. Olá a todos. Eu me chamo Marina, tenho 25 anos, sou moradora da Baixada Fluminense. Venci muitas barreiras para hoje ser formada em turismo e atuar há 7 anos no ramo de viagens corporativas. Obrigado, Marina. E agora vamos conhecer os nossos convidados para esse bate-papo de hoje, de uma forma diferente, pois cada um deles vai se apresentar e vai falar um pouco sobre você. Afinal, nada melhor que nós mesmos para falar sobre a nossa história. Então, começando pelo Márcio, meu colega de trabalho na Copastur. Fala, Marcião. E aí, Maurício, tudo bem? Boa tarde, galera. Antes de qualquer coisa, quero agradecer essa oportunidade aqui pela Copastur. Sensacional. Meu nome é Márcio José da Silva, moro em Taboão da Serra, tenho 48 anos, trabalho no turismo já há pouco mais de 20 alguma coisa aí, e estou enveredando na fotografia. É isso aí. Obrigado, Marcião, e seja bem-vindo ao Saída de Emergência. Apresento também a Bárbara Campos. Obrigado, Bárbara, pela sua presença. Nos fale um pouco sobre você. Oi, gente, tudo bem? Obrigada a vocês pelo convite. Meu nome é Bárbara Campos, eu sou psicóloga e sou licenciada em psicologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente eu trabalho numa ONG, no projeto Jaguaré Caminhos, que fica no bairro do Jaguaré, em São Paulo, numa comunidade que sofre com vulnerabilidade social e etc. E meu trabalho é com crianças com deficiência, que tenham questões de inclusão ou em questões de vulnerabilidade social, e também na creche, que é do projeto.
Então, eu trabalho com crianças de 0 anos, né, até 18. É um trabalho bem legal, eu curto bastante, assim. Eu também fui voluntária na Escoteiros do Brasil, então faço parte do movimento escoteiro. Eu fiquei bastante tempo lá, trabalhando com questões ligadas à diversidade, falando tanto sobre a pauta racial, como a questão LGBT, o feminismo. São sempre assuntos que me agradam muito, que eu estudo sempre e estou sempre de olho, pronta para causar também, né? Lindo trabalho, Bárbara. Seja bem-vinda ao Saída de Emergência. E segura firme que o nosso motorista hoje está inspirado, hein? E gostaria de apresentar também mais um colega de Copas Tour, no qual tive a honra de conhecer e admirar essa pessoa. E, obrigado pela sua presença. Nos fale um pouco também sobre o seu nome, como foi a mudança e o que isso representa. Por favor, Olá, boa tarde a todos. Eu sou colaborador da Copas Tour, trabalho no departamento de TI, suporte a produtos. Sou de São Paulo. Na próxima segunda-feira, dia 29 de junho, vou fazer 22 anos. Atualmente eu moro sozinho. O meu nome no RG, no CPF é Igor. Meus pais terrestres dessa terra, eles me deram esse nome. Só que depois, com o tempo, eu fui me redescobrindo. Eu sou uma pessoa não binária e o meu corpo ele representa muito tudo o que eu sou. Eu não me defino nem homem e nem mulher. Eu posso ressignificar o meu corpo em várias estruturas. E aí veio a escolha do meu nome, pesquisei muito, e eu queria algo que viesse da minha ancestralidade africana. Não uma coisa elitizada, uma coisa que vem da Europa, como sempre. Então, eu busquei e eu achei o nome Ió, Iaiô, que significa nascido para satisfação. E esse nome, na África, ele é unissex. Então, eu adotei esse nome para mim. Obrigado, Ió. Seja bem-vindo ao Saída de Emergência. Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, né? Buscando compreender o que é o racismo estrutural, como que ele afeta a vivência de nós, pessoas negras. Bárbara, o que você pode nos dizer sobre o racismo estrutural? Bom, esse é um assunto bem complexo, na verdade, né? Na verdade, a concepção de racismo passou por diferentes debates. E hoje, poder conceber o racismo como uma questão estrutural é um avanço dos estudos das relações sociais, como um todo, né? Por muito tempo, a questão racial, ela foi abordada numa concepção individual. Então, era entendido que a produção do racismo e do preconceito era uma patologia, era uma anormalidade das pessoas, um problema individual de cada um. E nessa visão, não se entende que as instituições ou que a sociedade pode ser racista, mas sim que o racismo ele só tem a ver com práticas individuais de cada pessoa. Conforme os estudos na área foram avançando, surgiram outras concepções, outras formas de enxergar o racismo, para compreender o fenômeno que estava acontecendo na nossa sociedade. Então, a gente tem a concepção do racismo institucional e do racismo estrutural. E as duas ampliam essa ideia de que o racismo tem a ver com comportamentos individuais. Quando a gente traz essas noções, a gente traz que o racismo pode ser entendido como um resultado do funcionamento das instituições da nossa sociedade que estão submetidas à nossa ordem social, ao jeito que a nossa sociedade, política, economicamente, socialmente, está configurada, né? Então, até para citar um livro ótimo, uma ótima referência, é o livro do Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, que faz parte da coleção Feminismos Plurais, organizada pela Djamila Ribeiro, que eu acho que bastante gente já deve ter ouvido falar o nome dela por aí. Nesse livro, o Silvio Almeida, ele vai colocar que o racismo, ele é uma decorrência da nossa estrutura da sociedade, né? Ou seja, o modo normal como a nossa sociedade funciona e o jeito que ela se constitui nas esferas políticas, econômicas, jurídicas, tem a ver com racismo e produz racismo o tempo todo, né? Quando a gente coloca e começa a ver o racismo nessa perspectiva, a gente deixa de entender ele como uma questão individual de cada pessoa e passa a entender ele como uma questão da estrutura da nossa sociedade, como eu falei, né? Ele não é visto como um desarranjo, como algo que está errado. Se a gente vê o racismo desse jeito, a gente começa a ver que ele não é exceção, ele é a regra. E a gente vai ver isso em diversas outras
coisas da nossa vida, assim, né, da nossa sociedade. E aí, para a gente poder ver isso, a gente tem que ver o racismo estrutural como um processo político e como um processo histórico. Como processo político, porque ele depende da estrutura política para acontecer, porque ele é um processo sistêmico, ele é um processo sistêmico de discriminação que influencia a organização da sociedade. Então, as pessoas são sistematicamente discriminadas, e é assim que a sociedade funciona. E ele é um processo histórico também porque a gente não pode deixar de levar em conta a formação da nossa sociedade, a formação do Brasil e a história dele, tudo que aconteceu e trouxe a gente para onde a gente está. Né? Para citar exemplos, acho que para talvez ficar mais claro do que eu estou falando, de como ele é um processo histórico e como ele é um processo político. Por exemplo, a questão dos votos no Brasil, né? Até 1985, que é bem recente, só pessoas alfabetizadas podiam votar. E até o começo do século XX, não tinha escola pública universal e gratuita. Então, acesso à educação era restrito no Brasil. E ficava restrito para as pessoas muito que podiam pagar, que não eram a população negra, que tinha há pouco tempo acabado de deixar ser escrava, não tinha sido inclusa de nenhuma forma no sistema, no novo modelo econômico que a gente tinha, e por isso não tinha acesso à população. Então, quando se decide para que os votos sejam, que pessoas que possam votar tenham que ser alfabetizadas, você sistematicamente está excluindo pessoas negras desse processo, porque elas não tinham alfabetização em sua maioria. Na verdade, a grande maioria do Brasil não tinha, mas principalmente a população negra não estava alfabetizada. E aí, essa é uma forma sistemática disso acontecer. Outro exemplo desse é as políticas de incentivo à imigração dos povos europeus para o Brasil no começo do século XX também. Né? Essas políticas, elas claramente tinham um viés de embranquecimento da nossa população. Então, não se escolhe povos europeus à toa para vir para o Brasil. Podiam ter sido escolhidos outros, como talvez depois os japoneses vieram, outros movimentos migratórios, como a gente tem do resto da América Latina hoje, mas nesse caso, nessa política que incentivava a vinda de povos europeus e brancos para o Brasil, se tinha uma ideia de que o embranquecimento era favorável para a população brasileira, porque também se tinham teorias, pseudo-teorias nessa época, porque elas não eram comprovadas cientificamente, de que genes das pessoas brancas eram mais fortes, as pessoas brancas eram mais confiáveis, a moral delas era menos duvidosa, genes das pessoas negras estavam mais ligados a serviços braçais, a preguiça, que é uma coisa que a gente tem muito até hoje. Então, se entendia que um embranquecimento da população brasileira favorecia o desenvolvimento do país, né? E esse é um processo político e histórico. Então, quando a gente começa a entender o racismo como estrutural, a gente vê que ele vai afetar diversas coisas, né? E a gente consegue ver isso, de fato, se a gente vai olhar em estatísticas e índices de várias coisas no Brasil. Se a gente vai usar, se a gente vai ver taxas de alfabetização, acesso a serviço à saúde, localização e moradia, tipo de emprego, média salarial, taxa de desemprego, expectativa de vida, taxa de encarceramento, situação de vulnerabilidade social, diferentes tipos de violência e morte, você vai ver que tem experiências muito diferentes da população negra e da população branca no país. Exatamente, e são fatos, são dados comprovados, né? Basta se aprofundar um pouquinho e ver como isso acontece e começar a enxergar isso no nosso dia a dia, né? Bom, e ó, a Bárbara já trouxe um pouquinho para a gente sobre o racismo estrutural e sobre o pouco que falamos, eu sei que você tem uma visão global do racismo e como ele é enfrentado de diferentes formas dentro e fora do Brasil. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho dessa vivência sua no exterior e por que é diferente quando falamos de racismo no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. A gente precisa pensar em classes sociais diferentes, a gente precisa pensar em sociedades diferentes, evolução diferente. Quais as diferenças dos países ou dos continentes em relação à estrutura social? Como a nossa amiga maravilhosa Bárbara já disse,
O racismo, ele é estrutural, ele vai existir em qualquer lugar, independente se seja Brasil, Estados Unidos ou Europa. A única diferença é que a questão de acesso a estudos foram diferentes, as Américas e a Europa. Nós temos um processo de escravidão, um processo de racismo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Por que eu falo do processo de escravidão, que é muito importante? Porque essa escravidão que teve agora recente nas Américas, ela foi dada por mortes. Ela é uma escravidão de morte. Ela não é uma escravidão de dívida. Como eu sempre digo para meus amigos, o que seria uma dívida? Eu estou devendo R$300, por exemplo, para a Bárbara, e aí eu pago essa dívida para ela. Hoje em dia, uma dívida a gente paga por meio de dinheiro, porque a gente tem o meio de desenvolvimento, o capitalismo. Então, vou lá, como que eu vou pagar esses R$300 para a Bárbara? Pode ser parcelado? Pode ser à vista? Vai ser negociado. E a escravidão de hoje não foi citada por dívidas, porque se a gente pegar até mesmo as passagens bíblicas, já que nós estamos em um país cristão, como alguns dizem, né, por aí, a gente vê que africanos escravizaram africanos, europeus escravizaram europeus, asiáticos escravizaram asiáticos, só que foi uma escravidão de dívidas. Eles pagavam, eles tinham um tempo determinado para pagar aquela dívida e eles tinham por meio do trabalho. Poderia ser operacional ou outros tipos de trabalhos que eles teriam condição de pagar aquela dívida. E a escravidão das Américas não foi assim. Foi uma escravidão de morte. Fomos tratados, os meus ancestrais, os nossos ancestrais foram mortos. Eles foram tratados como animais. Eles foram jogados em senzalas. E aí se deu toda essa estrutura. Eu comparando Estados Unidos com o Brasil, eu não vejo muita diferença. O que eu vejo é assim, é a questão da mentalidade. Porque a elite branca, ela colocou aqui no Brasil que tudo que o negro faz é ruim, como a Bárbara já disse. Tudo que o negro faz não é bom. Então, se a gente vai numa manifestação, é violência. Se a gente faz determinadas coisas, não é aceito. E nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, as pessoas têm uma voz mais ativa. As pessoas conseguiram conquistar essa voz mais ativa, né? Os negros buscaram isso, né? Por conta que eles não pensam dessa maneira. Alguns amigos meus americanos, norte-americanos, eu pensava que eu era milituda, me enganei, porque eles são bem rígidos. Sim, sim, não, não. E eles lutam por isso. Já na Europa, a estrutura é bem parecida com o Brasil. Os brancos, eles querem muito negar o racismo, porque eles acham que o racismo não é culpa deles. Só que eles não perceberam que o racismo é sim culpa deles. Eles que são culpados, porque é eles que praticam esse crime. Porque as pessoas também confundem muito o que é preconceito e o que é racismo, o que é discriminação e o que é preconceito. Preconceito, eu entendo, até abro aqui o debate aqui com a Bárbara e com o Márcio, se eu estiver errado, peço que vocês me corrijam, que o preconceito é um pré-julgamento sobre algo, sobre alguma pessoa, sobre alguma coisa. Uma coisa que talvez você ainda nem conhece ou que você viu de primeira e você já ficou na defensiva. E a discriminação, ela é seguida desse preconceito junto com o crime, que é diminuir uma pessoa ou alguma coisa, como se você fosse melhor. E eu, nas minhas experiências, até mesmo na Europa, eu digo que Portugal não tem diferença nenhuma, né? Porque tanto que eles são os nossos colonizadores aqui do Brasil, tem muito racismo, só que, porém, entretanto, é um racismo bem velado na Europa. Na Europa, eu senti assim, que eu entro numa loja, ninguém vai ficar me perseguindo, os seguranças não vão mais ficar olhando para mim como aqui no Brasil. Eu posso estar mais arrumado que for, eu posso estar mais elegante que for. Ainda assim, aqui no Brasil, eu tenho um olhar bem preconceituoso, bem racista.
E só que na Europa, em controvérsia, há racismo com árabe. Muito. Por quê? Porque tem essa questão que o árabe, ele explode tudo, né? Ele é terrorista. Então, as pessoas têm medo disso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação ao que a elite branca brasileira fala para a gente, dita para a gente, e a gente não comprar discursos que seja tanto de direita e de esquerda. Por que eu digo direita e esquerda? Porque se a gente for notar bem, olhar bem, a esquerda branca e a esquerda direita, elas não têm diferença nenhuma. Porque na primeira oportunidade que eu tenho como pessoa preta, num corpo preto, questionar elas, elas vão cometer esse racismo comigo. Ou com os meus, né? Como eu digo também. Acho que uma parte bem importante é de que o racismo ele não tem, acho que, efeito só na sociedade, mas ele também constitui a nossa subjetividade, quem a gente é. Então, as experiências que a gente tem, racistas ou não, mas as experiências que a gente tem racializadas, que a gente fala que levam em conta a nossa raça, elas formam quem a gente é. Então, a gente tem, talvez a população negra tem questões muito mais fortes com saúde mental hoje em dia. A gente vê um sofrimento das mulheres negras muito forte, né? Elas que hoje muitas são as chefes de lares no Brasil, né? E a gente vê isso muito claramente ligado não só com essa parte mais política, econômica, mas também com a psicológica das pessoas, né? Porque está Da enraizado, população né, preta no Bárbara? total. Sim. Isso já está enraizado, isso vem dos nossos avós, bisavós e tudo mais. Isso vem de muito tempo. De muito E tempo, não é uma coisa de agora. Isso é verdade. E eu falo assim, que a mulher negra, quando ela fala, ela dá voz ativa. Por quê? Porque o corpo feminino, ele tem uma estrutura tanto espiritual quanto físico, tá? Saindo um pouco da parte espiritual, entrando na parte mais material, ele estrutura toda a nossa sociedade, porque é a mulher que cuida, é a mulher que batalha, é a mulher que é tudo aqui, né? Não só no Brasil, mas em outros lugares. A mulher que tem a preocupação, a mulher que é inteligente. E, assim, eu acho bem interessante que, quando a gente fala de corpos femininos, porque hoje a gente não tem mais a questão de homem e mulher, porque quando a gente pensava em homem e mulher, a gente pensava em pessoa cis. Hoje a gente precisa pensar numa estrutura de corpos. E quem são esses corpos? Né? São corpos negros, são corpos brancos, são corpos mestiços, são corpos indígenas, porque todo mundo aqui no Brasil, como se diz, todo mundo é misturado, né? Como se todo mundo fosse igual. E a gente sabe que não é igual todo mundo, porque uma pessoa que já tem uma pele um pouco mais escura, que não é branco, já é de escanteio, já entra, né, numa... Como posso dizer, Misturado gente? existe na classe C e D só, ó. É isso. E olha lá, um pouquinho ali na classe B, o resto não é misturado. E aí eu me... Aqui embaixo na periferia. Exatamente. E aí eu me pego em questão de corpo mesmo, porque hoje a gente precisa pensar em pessoas que são trans, pessoas que são cis, que não são binárias como eu, e como que a sociedade hoje ela está se movimentando nessas questões, porque mesmo assim, se eu tenho um corpo cis, ou um corpo trans, ou um corpo não binário, eu vou sofrer racismo da mesma maneira que uma mulher cis ou um homem cis. E aí essa é a grande preocupação nossa hoje, em relação a isso também, que é o que o grupo LGBTQIA+, está discutindo também. Bom, gente, nós entramos aqui, né, em muitas questões que explicam por que o Brasil está, né, do jeito que está. E eu acredito muito por isso, muito disso é devido o Brasil ter sido o último país da América a abolir a escravidão, isso depois de muita pressão, né, externas e muitas revoltas internas que abriram caminho para a Lei Áurea. E, Márcio, o que você acha, né, que poderia ter sido feito para que hoje, 132 anos depois, não houvesse tanta desigualdade social aqui no Brasil? Marina, eu tenho o seguinte pensamento. O negro ele foi arrancado à força da África,
e se tornou escravo no mundo inteiro. Foi pontos, foi no mundo inteiro. E quando teve a abolição no mundo inteiro da mesma forma, não teve nenhum benefício para o negro. Ele veio escravo, ele teve a abolição, ele continuou escravo, porque ele não tinha para onde ir, ele não tinha casa, ele não tinha terra, ele tinha que dar comida para a família, e ele não tinha outra opção a não ser voltar a trabalhar para o senhor feudal, o senhor do engenho. Então ele não teve, não vou dizer assim, privilégio, não digo privilégio, mas não teve benefício. Teve política, né? Não teve política, não teve nenhum exato. tipo de política para Ele inserir, né? Ele veio de mão amarrada, Bárbara, ele veio de mão amarrada, e quando teve a abolição, ele continuou de mão amarrada. Isso é interessante você falar, Márcio, desculpa, tá? Porque teve uma época, não lembro, gente, números, tá? E que quando acabou a escravidão, após a abolição falsa, né, que tiraram correntes verdadeiras e colocaram uma falsa, os filhos dos europeus que deviam na Europa, que eles vinham para cá com a família, e os filhos dos agricultores que trabalhavam na agricultura, plantando, fazendo várias outras coisas, eles tinham direito às cotas a estudo. E eles entendiam que os burgueses eles tinham mais acesso a estudo, mais orientação, mais oportunidades do que esses filhos de agricultores que eram pobres lá na Europa, que deviam lá na Europa e que eles também deveriam ter oportunidade, porque depois, mais à frente, eles fariam parte da elite branca do Brasil e automaticamente eles também iam ajudar a controlar o Brasil. E exemplo disso, um exemplo disso que você está falando, se me corrijam se eu estiver errado, são os italianos. Exatamente. Os italianos vieram, exato, eles vieram para o Brasil, muitos vieram teoricamente como serviçais, mas não eram escravos. Você vê que é bem diferente, ser serviçal uma coisa, ser escravo é outra. Então, assim, a gente está falando do que aconteceu. Então, o italiano, ele veio, e muitos italianos que vieram como serviçais se tornaram donos de propriedades. O negro não teve essa oportunidade de se tornar um dono de propriedade. Ele continuou, como eu disse até um pouco antes, ele veio de mão amarrada e quando teve a abolição, ele continuou de mão amarrada. Isso. E assim, sim. A gente precisa analisar essa questão, porque hoje, atualmente, a gente fala sobre cota, nossa, é mimimi. Cota hoje é mimimi. Não, para quê? Para que cota? Vocês vão roubar o meu lugar. Como se eu, que estou no corpo negro, que estudei em escola pública, não tive todos os acessos a todos os PDFs, a todos a questão... como que eu posso falar, Bárbara? De recurso? Isso, de recurso, na questão de estudo, fosse realmente prejudicar uma pessoa branca a fazer uma prova do Enem, por exemplo, que teve mais oportunidades do que eu, ou os meus, né, da minha família. Então, hoje, as pessoas veem que o racismo ele existe, por quê? Porque quando os negros questionaram a cota, o branco fala o quê pra gente? Não, é coisa de preto, como eles dizem, é coisa de preto. Isso é errado, porque é o que eles querem continuar fazendo, negando a responsabilidade deles diante aos nossos corpos. E o Brasil, eu falo assim, que ele só vai avançar, independente se tiver, o governo que tiver, quando acabar ou quando ele der oportunidade de igualdade, tanto para brancos, para negros e para indígenas, porque a gente precisa pensar nos indígenas enquanto pessoas, enquanto povos originários, povos tradicionais. Eu acho que esse lance de igualdade está muito próximo também nessa questão do negro, do pobre, enfim. Eu acho que você nunca vai chegar nessa igualdade. Não adianta, o pobre vai continuar sendo pobre. E o cara que tem dinheiro vai continuar sendo rico, ele vai ser um milionário, trilionário e assim por diante. O que eu acho, eu sempre achei isso, que acho que tem que ser visto. Antes, no começo, eu era contra a cota. Hoje eu entendo e eu acho que realmente é válido, porque dentro das condições, não dá. O ensino estadual é muito precário se você tem um ensino particular. São duas coisas muito diferentes. E você, quando sai de um particular e vai para o estadual, você vê o quanto você está atrasado. Adiantado, na verdade. O estadual está atrasado.
A questão das cotas é sempre uma questão muito delicada, eu acho, né, uma discussão que traz essa questão, assim, de para que eu vou te dar esse luxo? Para que eu vou te dar essa super oportunidade? Essa Como se as facilidade. coisas já tivessem equiparadas desde antes, não estão, né? A gente, como eu falei, em diversos índices, as experiências de ser negro no Brasil e ser branco no Brasil são muito diferentes, incluindo no acesso à educação. Então, a escola pública no Brasil, ela tem um histórico de ser deficitária, ela tem um histórico de ser menos de ser dar conta menos do que acontece, né? Do que a escola privada, né? Então, quando a gente fala as cotas, elas são, acho que o único, se eu estiver errada, a única política pública de fato que foi implementada para a população negra numa tentativa de igualdade de oportunidade de recursos, né? De igualar e diminuir essa disparidade entre os índices das populações, né? E ainda assim, a gente encontra muitas barreiras, como os discursos que o Ió falou, né? De para que falar isso? Para que dar essa oportunidade? Porque o racismo é estrutural, né? E como ele é estrutural, a gente vai encontrar barreiras, porque elas são sistêmicas e elas são produzidas para garantir que exista essa disparidade entre a população negra e a população branca, né? Eu vou dar o exemplo da USP, que foi onde eu estudei. Eu não entrei na USP por cotas, né? As cotas na USP foram implementadas em 2014, se eu não me engano. Eu entrei em 2012. E eu, como aluna, pude ver uma grande diferença, assim, dentro da universidade. Numa sala de 70 pessoas, tinha eu e uma outra mulher negra na sala, né? Nós duas fizemos da minha turma. E isso quando eu entrei em 2012, né? Depois de 2014, 2015, até o ano passado, que eu estava mais próxima de lá, dá para ver uma grande diferença de quem está frequentando a faculdade agora, né? Quando a gente vai no restaurante universitário, que é onde a gente almoça, janta e tal. Nos meus primeiros anos, eu olhava para os lados e eu era a única pessoa negra num raio bem grande, assim, de quem estava almoçando e jantando lá. E das últimas vezes que eu fui, esse cenário era bem diferente, né? E você consegue ver isso quando eu fiz a licenciatura e frequentei bastante a faculdade de educação, e a faculdade de educação foi das primeiras da USP a implementar o sistema de cotas, porque nem assim, quando a USP adotou, todas as instituições, todas as outras faculdades dentro adotaram. Então, a educação foi uma das primeiras dela a adotar o sistema de cotas, que não é cotas racial, é cotas por uma questão mais econômica, social, que é ligada à escola pública, né? Então, quem frequentou a escola pública tem uma diferença na pontuação na FUVEST, mas você consegue ver a diferença dos espaços. Você vai na FEUSP, na Faculdade de Educação, e você vê muito mais mulheres negras, você vê produções relativas ao racismo, que são o que de fato faz diferença no jeito que a gente vai ver a sociedade, no jeito que a gente vai levar diversos projetos com crianças em escolas ligados ao racismo, tudo isso com um impacto muito grande. Então, como falar que cotas não fazem diferença? Como falar que dar esse tipo de oportunidade não faz diferença? É muito difícil, assim, muito difícil negar a realidade desse jeito, mas como é esse processo histórico, esse processo político, a gente fica encontrando barreiras o tempo inteiro que vão dizer pra gente que não é bem assim, né? Você tá vendo coisa, não é desse jeito, né? Tá se vitimizando, imagina. Mas a gente tem que sim apontar, e acho que ficar muito ligado assim nesses dados, nos projetos, no jeito que as pessoas estão atuando no mundo, do jeito que elas mudam o mundo, levando isso em conta, assim. Acho que isso é bem importante. O Maurício levantou uma questão aí da diferença, né, do ensino público e particular. Eu lembro que no primeiro ano do ensino médio, eu fui para um colégio público, porque a situação na minha casa estava, né, difícil, apertada. No meio do ano, minha irmã fez um esforço para eu voltar para o colégio particular, porque é muita diferença, gente. É algo assim, tinha dias que eu tinha meia hora de aula, chegava lá, a escola fechada, não tinha professor, então, assim, algo realmente muito Mas Marina, diferente. se a gente parar para observar, hoje a gente tem isso.
Hoje, assim, eu tenho uma filha, eu também não falando na apresentação, eu tenho uma filha de 11 anos, Isabela, e graças a Deus a gente tem condições de dar uma escola particular para ela. Só que assim, ela, vamos dizer assim, eu vou falar, vou usar o termo, mas não de uma forma pejorativa. Ela é privilegiada porque ela tem condições de ter uma internet e ter aula online. Outros aí que estão no ensino estadual e não têm essa condição de ter aula online, como a gente estava vendo no Enem recentemente, entendeu? Não ter condições de participar, de fazer uma aula, e ainda assim, já tem uma aula precária, um ensino, digo, um ensino precário, mas não pelos professores, mas pelas condições que são dadas, entendeu? A escola particular, às vezes, por mais simples, por mais que seja no bairro da periferia, ainda é uma escola particular. Você está pagando, então o ensino se torna melhor ali. Agora, você vai na mesma periferia, num colégio estadual, o ensino é diferente, as crianças que estão lá são diferentes. Exatamente, exatamente. E complementando em cima desse tema também, igual você falou bem, Márcio, hoje temos isso, então pô, vamos lutar para melhorar isso que temos hoje e que para isso no futuro faça realmente a diferença. E quando chegar nessas barreiras que a Bárbara comentou também, do racismo estrutural, que a gente não enxergue elas como, existe uma barreira, o racismo, lá não entra preto, isso só é coisa, lá só é lugar de... Não, a gente tem que enxergar isso, vamos lá e vamos tomar o espaço sim, vamos protagonizar a cena. É assim que a gente tem que ver. E quando chegar lá, como a Marina disse, que ela olhar e só tiver ela, assim, comendo lá, que a gente chegue lá e se sinta forte e se sinta que a gente está, sim, inspirando outras pessoas a vir nessa mesma linha. Então é isso, é enfrentar essas barreiras sabendo que a gente pode, apesar desse atraso todo que eles nos causam, que a gente pode, sim, ocupar e que a gente pode protagonizar isso. Eu acho que você está coberto de razão nisso daí. Eu vejo... Tive alguns filmes que eu já assisti aí que são muito legais e muitos falam da condição do negro buscar o conhecimento. Você tem que buscar o conhecimento. Só que assim, muitos são filmes americanos. E aí o Ió sabe disso. É diferente, a cultura é diferente, o ensino é diferente. Então você vê que tem essa busca de conhecimento não impede. Tem muitos. Quantos grandes homens e mulheres que a gente tem na sociedade que vieram da periferia, vieram da quebrada. Tinham tudo para virar marginal, para se perder e foram lá, correr atrás, tiveram o seu merecimento, sabe, de chegar onde chegaram. Então, assim, a gente fazer isso todos os dias. E isso, Márcio, acredito, como vi ontem também numa apresentação do Roda Viva, que falou sobre esse tema também, a educação, ela vai te tirar da zona de conforto e vai levar para a zona de conflito, porque é aí que a gente vai passar a enxergar como isso atrasa a gente, como isso influencia a nossa vida na sociedade, como isso rompe nossos acessos, né, Márcio? E aproveitando também para entrar no próximo bloco das nossas perguntas, vamos abrir agora para falar um pouco cada um de uma experiência particular que teve, e eu já começo também aproveitando, levando essa primeira pergunta para você. Corriqueiramente, a gente se depara com situações de racismo, né, digo até diariamente, e muitas delas são até causadas de forma involuntárias, ou seja, as pessoas que praticam, elas não enxergam como isso nos ofende. E aí existem muitas delas que são comuns, né, cara, como já comentaram, até ser perseguido dentro de um mercado, ou você não ser atendido dentro de uma loja, ou até quando somos abordados pela polícia por simples fato de ter uma aparência suspeita ou morar numa periferia, né? Então, assim, trazendo esses fatos, né, essa diferença de tratamento, eu queria perguntar para você se isso tem ligação com alguns fatos que ocorreram no Brasil recentemente, igual vou trazer o fato do João Pedro, assassinado no Rio de Janeiro dentro de casa, outro também episódio de um policial humilhado por um empresário em Alphaville, um bairro de classe alta de São Paulo. Outro caso também muito chocante, de 80 tiros que mataram uma família inocente no Rio de Janeiro.
e a atuação de policiais em Paraisópolis, que resultou na morte de 9 jovens num baile de rua. Então, Marcião, eu gostaria de te perguntar, cara, se você já teve alguma experiência assim, que te marcou na sua vida, e se além do racismo, a classe social também influencia nessa estrutura que se torna mortal para quem mora nas periferias. Sim, Maurício, eu já tive. Eu pensei bastante em várias coisas aqui, estava te ouvindo e pensando, e é engraçado, assim, a minha adolescência, eu sempre fui muito tranquilo, aproveitei o que eu pude, como eu pude, na periferia, brinquei, tive muitos amigos, tenho muitos amigos, muitos partiram, outros ainda continuam aqui. E nunca cheguei quando criança, eu nunca cheguei a vivenciar uma coisa assim tão forte. Na minha cabeça, eu achava que não. Hoje, com meus 48 anos, eu começo a repensar algumas coisas. Então, sim, já vivi no meu primeiro emprego, eu tinha um supervisor que ele era alemão, todo mundo podia tudo, eu não podia nada. Só que eu era moleque, para mim tava a implicância dele, era um velho chato. Só que ele era um alemão extremamente, assim, ele era branco, branco, branco mesmo, literalmente. Que o branco, branco, que quero dizer que não tomava sol por nada, entendeu? Mas, assim, ele implicava comigo. Não era com o outro nem nada, era comigo. Eu não podia fazer nada. E eu, na minha adolescência, não dava atenção para a questão do racismo, mas eu meio que afrontava ele porque eu fazia as coisas, e ele não gostava disso. Chegaram a sugerir, e na época eu era lavador de carro numa concessionária, e o chefe da mecânica queria me levar para trabalhar na oficina, ser um aprendiz na oficina. Ele não deixou. Ele não permitiu. Ele sempre criou algum tipo de barreira que eu continuava como lavador, eu não podia sair dali. Esse, para mim, acho que foi o inicial, assim. Tive uma supervisora que trabalhou comigo também numa outra agência de turismo, uma pessoa que não vale nem o mérito de comentar, e recentemente eu tive uma situação com a minha filha. Nós entramos no Shopping Morumbi, numa loja, ela queria ver um tênis, e eu fiquei por cerca de 20 minutos esperando para ser atendida, a loja estava vazia. E não me atenderam, eu tive que ir até o balcão para pedir para ser atendido. Então, sim, para mim existe um preconceito, um racismo contra a questão pele negra, mas também contra a questão social. É diferente, é diferente. O cara que tem um dinheiro, tá? Ele tem uma condição financeira muito melhor que a nossa, mérito dele, sucesso, segue a vida. Mas é diferente. O tratamento para esse tipo de pessoa, não importa. Não adianta, eu posso estar milionário amanhã, Maurício. Eu continuo sendo negro, cara. Eu continuo sendo o negro que veio da periferia e se tornou milionário. Entendeu? Ninguém vai olhar para o Márcio, ele é milionário, ele tem muito dinheiro. Não, ele é milionário, mas ele é um negro que veio da periferia. Exatamente, Marcelo. E ainda trago esse questionamento até para dentro da própria periferia, cara, porque quando às vezes aparece um negro que, de certa forma, alcançou posses, né, conseguiu algumas conquistas, é bem comum a gente ouvir comentários de vizinhos ou de pessoas próximas que está fazendo alguma coisa errada, né? Que exatamente. A primeira coisa que você fala, tá roubando. É a primeira coisa que a galera fala, tá roubando. O cara como se fosse o único caminho possível, né? Exato, mas é cultural, Bárbara. Infelizmente, sim. Infelizmente, não quer dizer que as pessoas não possam mudar. Mas eu cresci na periferia aqui, não sou melhor nem pior que ninguém. E é uma coisa que eu vi ontem de um outro rapaz, ele contou toda a história dele. Entendeu? Ele era branco. Ele contou toda a dificuldade que ele passou. E ele era branco. Se ele fosse negro, como é que seria a mesma história? A dificuldade que ele passou. Não tira o mérito dele, porque ele é branco, não é isso. Mas a história dele, acho que a gente precisa começar a ver as coisas da seguinte forma. A sociedade num todo, e principalmente nós negros e quem é da quebrada, parar de olhar para si próprio como uma vítima. Sou negro, sim. Sou da quebrada, sim, eu tenho condições de estudar, eu tenho condições de querer crescer, querer ser melhor. E ir em frente. Tá? Não quer dizer que você vai virar um milionário, mas também não quer dizer que você não vá. É uma questão de buscar as oportunidades. Você se dá a oportunidade de ser melhor.
Tá? Bater na sua porta para vender droga, tem. Para te dar arma, tem também. Você tem escolhas, a gente vive de escolhas. Isso é uma coisa que eu tento passar para minha filha. Nós vivemos de escolhas, e cada escolha tem uma consequência. Então você precisa saber o que você vai escolher, saber o que você vai olhar. Mas que existe essa diferenciação na sociedade, existe. Existe. E a gente, como vindo da quebrada, a gente sabe. Você olha para uma pessoa e você vê no shopping, no restaurante, no dia a dia, o jeito dela se vestir, o jeito de se portar, o jeito de falar, é diferente da gente. Tá? Eu falo alto, eu dou risada alto, tô sempre brincando com os caras, é diferente. O nosso dia a dia é muito diferente. Eu acho que são marcadores, né, que dizem de onde a gente é e quem a gente é, Exato. né? E aí você falou das pessoas negras não se verem como vítimas, né? Eu penso que a gente pode sim ver que a gente é vítima de um sistema, mas que isso não seja paralisador da nossa vida. É isso. E sim que seja o que vai motivar a gente para a mudança e para querer fazer alguma coisa. Porque é impossível a gente querer levar a vida como se não fosse nada, como se, não, imagina, isso não importa. Importa. Em algum momento, essa diferença vai bater na nossa porta, assim, e vai falar, ó, tá aqui, não tem como você, tipo, varrer a sujeira para debaixo do tapete, tem uma hora que você não vai conseguir mais passar por cima daquele tapete, de tanta sujeira que ele vai ter por baixo. Eu posso dizer né? que eu vivi isso, entendeu, Bárbara? Eu tinha o costume de dizer que se o racismo existe, existe. Agora, eu que não levante 6 horas da manhã para ir trabalhar, ficar sentado chorando na minha cama que o racismo existe. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Então, talvez essa frase, talvez tenha me cegado um pouco para algumas coisas. Mas é muito diferente. Hoje, com os meus 48 anos, eu olho diferente isso. Eu vejo algumas situações. Então, você tem muita razão no que você está falando. Eu vejo muita diferença hoje em dia. Acho que tem uma questão muito importante, que é se algumas pessoas não reconhecem, se a gente não reconhece a nossa condição e o que está acontecendo com a gente e quais são os fatores que estão atuando na nossa vida, a gente não consegue fazer nada com eles, a gente não consegue ir para os lugares que a gente quer ir. E conforme nós vamos quebrando essas barreiras, a gente vai quebrando essas barreiras não só para a gente, mas para quem vem depois da gente também, né? Então, a questão da representatividade, por exemplo, é uma questão muito importante, né? Quando uma criança vê um homem negro chefe do STF, quando vê um homem negro presidente, como o caso do Obama nos Estados Unidos, como vê uma mulher negra também como a Beyoncé, que tem, por mais que ela seja música, e esse é um ramo que a população negra sempre teve muito, ela é maravilhosa no que ela não faz só música, ela faz tudo dela, ela faz tudo. Quando a gente vê escritoras como a própria Chimamanda Ngozi, que tiveram livros publicados no mundo inteiro, a gente dá referência para as pessoas, a gente dá a possibilidade de sonhar, e se a gente não sonha, a gente não vai para frente, né? Se a gente não tem para onde sonhar, se a gente não tem objetivo, como que a gente sai do lugar, né? Então, se a gente vê outras pessoas ocupando espaços que a gente não esperava, quando a gente vê uma Maju no jornal, né? E a gente vê aquele vídeo super fofo da menininha falando, olha o cabelo dela, é igual o meu. Poxa, que diferença que isso faz na vida de uma criança. Faz muita diferença, porque a gente está dando possibilidade para ela. Né? A própria Glória Maria também, ela se tornou tem uma menina que é apaixonada por ela, que ela foi Sim. lá, é sensacional, a gente está além, eu acho que assim, está além do pagode e do futebol. Sabe? O negro consegue. Com certeza. Tem um excelente repórter como a Maju, como a Glória Maria, ser um excelente ator como o Lázaro Ramos, Thaís Araújo, e assim por diante, como muitos outros que já passaram, Milton Gonçalves, sabe, o próprio Milton Nascimento, cantor. Então tá muito além, dá para ir além. É importante a representatividade também dentro da periferia, cara. Eu falo assim, no sentido de que dentro da periferia a gente vê quem está aqui passando de carro, que não está trabalhando, infelizmente são os caras que fazem coisas ilícitas. E isso acaba sendo visto pela criançada daqui,
e esse é o único jeito de alcançar esse poder, né, de alcançar alguma conquista, alguma coisa. Então, eu trabalho com projetos sociais e gosto de chamar muito as pessoas para essa responsabilidade, porque é importante que nós também, que trabalhamos a semana inteira, e claro, chega final de semana, eu não quero ficar aqui na quebrada, eu quero sair, eu quero viajar, às vezes é por isso que eu não sou visto pela criança, pelo rapaz. Então, eu chamo muito para a responsabilidade desses trabalhos sociais, porque é importante ser visto aqui dentro pelas crianças, é importante ela ter um exemplo aqui dentro de uma pessoa que saiu daqui, da periferia, e conseguiu romper barreiras e vai todo dia lutando contra isso, né? Tem um menino, desculpa, Marina, ele fez um vídeo, não sei se vocês viram, ele é muito legal, é o Matheus, acho que Matheus Adriano, se não me engano, acho que ele é formado em publicidade na USP. Depois eu queria passar para vocês para darem uma olhada, porque é muito legal. Pegando esse gancho, né, de representatividade, de Maju, de Glória Maria, vamos falar do cabelo feminino, né, que é algo muito importante para a gente. E recentemente a Bombril relançou a esponjinha, né, chamada Crespinha. E lá em 52, quando essa esponja foi lançada, era uma criança negra que estava lá na estampa. Então, fazendo alusão, né, de cabelo negro é o Bombril. Apelido esse que muitas crianças, né, são chamadas na infância. Bárbara, o que esses apelidos podem causar nas crianças, posteriormente na adolescência e até mesmo, né, na vida adulta? Eu queria saber de você também se foi fácil o processo de aceitação do seu cabelo natural, houve algum processo? Conta aí pra gente. Acho que o que esses apelidos causam nas crianças, né? Na psicologia, uma das teorias que a gente fala que a gente é formado pelo olhar do outro e pela palavra do outro, né? Então, o que a gente pensa da gente também é o que o outro diz sobre a gente, né? E se as crianças recebem apelidos que humilham elas, que ridicularizam elas, que desmerecem elas, talvez elas acabem pensando assim de si mesmas também, né? Por isso que a questão da saúde mental é uma questão importante para a população negra, porque a gente vive situações de humilhação, de coisas que a gente não queria passar muito cotidianamente. Então, uma criança que tem um apelido desse, ela é marcada. A gente é marcado na nossa vida de várias formas. A gente tem marcas que são positivas e a gente tem marcas que são negativas, né? Então, uma criança com esse apelido pode ter diversas consequências, assim, né? Ela pode não ligar, ela pode não ficar muito presa nisso nesse momento, mas a gente sabe que tem outras coisas que acontecem que são muito mais graves, assim, crianças que sofrem bullying de uma forma muito violenta, muito perversa e que acabam, às vezes, se suicidando. Então, essa é uma questão muito complicada, assim, muito para a gente ficar atento, né? Você falou da minha experiência pessoal. Eu lembro uma vez na escola, eu estudei numa escola privada, né? Desde pequena até o terceiro ano, estudei na mesma escola. E por muitos anos eu fui a única menina negra da escola, né? Desde pequenininha até do terceiro ano do colegial, várias vezes eu me vi nesse lugar. É um lugar bem comum na minha vida, na verdade. Então eu lembro de uma menina uma vez me chamar de Nescau, Todd, mas isso não ficou muito claro, assim, para mim, naquele momento, né? Quando eu era menor, assim, tipo 7, 8 anos de idade. Quando eu me vi mais com essas questões, principalmente ligada ao cabelo, foi mais na adolescência, assim, né? Todo mundo na minha sala tinha cabelo liso, todas as minhas referências tinham cabelo liso, então eu fazia relaxamento no cabelo, né? Para os meus cachos ficarem mais soltos, nunca alisei de fato, mas sempre para ele ficar menos do que a gente chamava armado, né? Que hoje a gente chama de volume, que é muito mais bonito, né? Mas para o cabelo ficar menos armado e eu saber mexer com ele, né? Só que isso causava sofrimento em mim, porque eu não sabia o que fazer para ficar bonito. Eu tive que aprender, quando você é pequena, fazem trança em você, criança de trança é super fofinho, sei o quê, mas você vira adolescente, outros padrões. E as adolescentes também, às vezes, podem ser muito cruéis uns com os outros, né? Então,
você vai tendo que se virar ali, aprendendo os recursos que você tem, como lidar com o seu cabelo. Então, além de relaxar, muitas vezes eu escovava, porque era mais fácil, porque eu me sentia mais bonita mesmo, né, me sentia melhor com ele escovado do que com ele, solto, do jeito que ele ficava, que nem era nem cacheado, nem liso. Você Era se sentia parte do todo? me sentia mais aceita pelos outros, eu acho, É. né. E como E que você aí vê, Bárbara, desculpa, eu tô com essa pergunta que eu queria te fazer, desculpa até. pode falar, pode falar. Mas assim, a gente está falando de uma condição de criança para pré-adolescente e adolescente. Como você vê o papel dos pais nessa história? Eu acho que é muito difícil também, e também acho que é uma questão, às vezes, que não é só de exemplo, assim. Por exemplo, a minha mãe sempre usou o cabelo dela cacheado, que eu me lembro, ela não alisava, inclusive ela fazia coisas para deixar ele mais cacheado ainda, só que isso para mim não era suficiente. Acho que eh, essa pressão do ambiente, da escola que eu tinha, das minhas amigas, era muito mais forte, né. E na minha época, como nossa, eu super velha, mas na minha época, não tinha tanto produto para cabelo encaracolado. Hoje você vai na loja e é um absurdo, eu nem sei mais o que comprar. Na minha época, a sensação era o shampoo de chocolate, que funcionava tudo de chocolate que funcionava para o cabelo crespo, encaracolado, né, mas não funcionava muito, não via muita diferença. Mas eu fui levando isso, né, na minha adolescência e tal, até que eu tive um ano de cursinho, antes de eu entrar na FUVEST, antes de entrar na USP, eu fiz um ano de cursinho, em que eu acordava muito cedo, e minha rotina era muito doida, e aí eu optava por fazer escova no cabelo a semana toda, então pouquíssimo fiquei com o meu cabelo do jeito que ele era. Só que foi chegando no fim do ano aquele desgaste de tudo, assim, sabe, de estudar, de cansaço, uma incerteza, não vai saber. Eu falei: "Quer saber? Eu não vou fazer mais nada". E aí eu parei de fazer relaxamento. E aí quando eu entrei na USP, uma semana antes da semana de recepção, eu já estava há algum tempo sem fazer relaxamento, então minha raiz estava mais encaracolada, e eu fui lá e cortei tudo o cabelo, só deixei a raiz. Então eu fiquei com 3 dedinhos de cabelo, entrei na faculdade com o cabelo curtíssimo e falei: "Mano, vamos que bora, é agora", sabe. E Nossa, Bárbara, muito desde então corajosa. fui muito corajosa, até hoje eu não sei como é que eu fiz isso. Aham. Mas desde então eu venho cultivando o meu cabelo do jeito que ele é, e hoje eu nunca gostei tanto dele como eu gosto dele hoje, assim. Durante a faculdade eu não cortei, nos meus 5 anos de faculdade, eu só tirava as pontinhas, então eu fiquei com um black bem grandão, assim mesmo, muito legal. E aí chegou um verão que aí eu cansei e falei: "Não, chega de cabelo grande, eu quero ficar com cabelo curto", mas sempre você vê hoje, você tem muita referência. Você vai no Instagram, você vê umas meninas lindas com o cabelo, assim, tipo, várias dicas, meninas pequenas dando dica de como fazer cacho, de como deixar seu cabelo mais hidratado, de como tudo que você pesquisar, isso faz diferença, isso faz muita diferença. Acho que muito de eu gostar do meu cabelo hoje é porque eu aprendi tipo, os produtos que funcionam com ele, quais as técnicas que deixam ele mais bonito do jeito que eu gosto, como cuidar dele. Se você não tem isso, você vai se submeter a outros padrões. Se você não tem opção, se você não tem a escolha, você vai submeter àquilo que está dado, né. Não é E fácil também. A gente não pode também eu queria exigir fazer que uma as pergunta para pessoas vocês duas. pode falar, pode Eu falar. queria fazer uma pergunta para vocês duas. Eu tenho uma amiga e ela é negra. Ela ficou por muitos anos, usando aplique. Hoje, ela tá linda, porque ela tirou o aplique, ela deixou o cabelo dela, ela tá usando um black power bem ajeitadinho, ela tá linda, mas ela passou por muitos anos utilizando o aplique. E uma vez, a gente estava num evento e a irmã dela chegou. E ela tem o cabelo bem crespo, só que ela estava bem nessa pegada que você acabou de falar, Bárbara. Ela deixou o cabelo dela grande, cheio de cachinho e tudo mais, e ela deixou bem black, bem negro, assim. E ela olhou e falou uma coisa que eu queria saber de vocês, como vocês veem isso hoje. Aí é o Márcio perguntando, não estou querendo conduzir, não. Mas é curiosidade mesmo, porque a mulher negra tem, além de ser mulher, é negra, e é difícil. E ela falou uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça e sempre penso. Ela não,
Hoje se vive muito o lance do empoderamento. E ela falou que na época dela não teve isso. Era bem como você acabou de falar, Bárbara. Ela, por muitos anos ela usou o cabelo que para muitos era motivo de risada, seja branco ou negro. Era motivo de risada, as pessoas riam. E a gente tem esse mal adolescente, então tudo vira motivo de piada e a gente, para fazer parte do todo, vai junto. Então, como vocês veem esse lance, vocês sendo mulheres novas, vocês devem ter a mesma faixa de idade, né? Com esse lance de empoderamento que vocês estão vivendo hoje, com o cabelo, com a pele, com tudo. Vocês hoje, mulheres, como vocês veem o empoderamento num todo? Bom, então eu tenho 1 ano e meio que eu não passo mais nada no meu cabelo, eu nunca alisei, porque minha irmã nunca deixou. Ela sempre falou para mim, você vai alisar e quando você tiver que sair, tiver uma festa, até fazendo alusão, né, de que cabelo de festa é cabelo liso. Então, não alisa todo dia para quando tiver uma festa, você fazer uma escova. Mas devido a essa representatividade, ter tantos produtos, você vê meninas dando dicas, eu resolvi parar. Eu estou 1 ano e meio com meu cabelo natural e me sinto muito mais bonita. Eu olho as minhas fotos, eu com meu cabelo assim, lambido, eu não sei como eu usava aquilo. Hoje, realmente, é aquilo, é coroa, né? Me acho maravilhosa com o meu cabelo. Então, assim, gente, importa muito, realmente, você se ver, você saber como cuidar do seu cabelo, né? A Bárbara sabe muito bem como é que é. Acho que cada um tem o seu processo, assim, né, de descoberta do que significa, assim, né? Você falou de coroa, né? Muitas vezes também me vejo assim, quando eu também ponho meu turbante, fica aquela coisa bonita, colorida, eu falo, nossa, que linda que eu estou hoje, maravilhosa, Sensacional, né? Acho que sensacional. tem, mas você precisa ter uma confiança, você precisa ter referências para isso, você precisa ter um lugar seguro para isso, assim, sabe? De tipo, nossa, eu posso me sentir bem assim, porque tem outras pessoas. A gente não pode exigir que as pessoas simplesmente façam coisas fora da caixinha e quando faz coisas fora da caixinha, as pessoas geralmente não acham legal, né? A gente acha estranho, a gente, né, acha meio anormal. Isso é a história de várias pessoas da sociedade, a própria Várias gerações, população né? trans, a própria população trans, a população a gênero, tudo essas coisas são fora da caixinha e elas são patologizadas, elas são colocadas como coisas erradas, como coisas ruins, como doenças. Então não é fácil ser fora da caixinha, né? Você precisa ter um ambiente seguro, você precisa ter outras referências, você precisa de um movimento de fato, de outras pessoas com você para poder fazer isso junto. Acho que essa mesma história vale para tudo que a gente está falando agora, né, do racismo. Por que está tão forte? Porque é um movimento de pessoas. Tem muitas pessoas indignadas com o que estão acontecendo. Não adianta uma pessoa só estar indignada. A gente precisa mobilizar uma sociedade para mobilizar as coisas, né? O Silvio de Almeida fala isso no livro, que o racismo é estrutural, mas ele não quer dizer que ele é imutável, né? A prática das pessoas e as ações das pessoas mudam a estrutura da sociedade também, né? Então a gente precisa desse movimento como um todo para as coisas mudarem. Acho que o feminismo tem feito isso também de uma forma muito, muito poderosa. Acho que o empoderamento da mulher negra também tem muito a ver com o feminismo, e não só com a questão da raça, mas todos esses movimentos que convocam as pessoas para um norte de mudança, eles têm efeitos, eles vão ter efeitos, e eles vão ter efeitos na subjetividade de cada um, na vida de cada um. Com certeza, Bárbara. Gente, a gente está seguindo aqui, né, para a reta final do nosso bate-papo. A gente achou que seria legal escolher pessoas que nos inspiram. E quando me fizeram essa pergunta, a primeira que veio na minha cabeça é a Viola Davis. Talvez seja porque eu tinha acabado de assistir uma série, né, com ela, mas a história dela é muito bonita, porque ela começou a carreira de atriz com 28 anos, né? Tarde, ainda mais por ser mulher, negra, de pele retinta, que a gente sabe que é mais difícil ainda. Então, a mensagem que ela deixa é que nunca é tarde para começar a viver, né, o seu sonho e correr atrás do seu sonho. E Maurício, quem te inspira? Quem vem aí na sua cabeça? Olha, Marina, é uma pergunta muito difícil, né? Porque, assim, eu tenho várias inspirações negras, periféricas, mas hoje, considerando o atual momento, né, da pandemia que a gente está enfrentando e com a nossa realidade aqui dentro da periferia,
Eu estou muito feliz com a atuação do Edu Lira, do Gerando Falcões. Eu já admirava muito ele, mas pela atividade que ele vem fazendo e vem prestando para levar a cesta básica, as mães da periferia, para lutar contra a fome nesse momento, tem feito grande diferença. Então, é uma pessoa que eu admiro, e uma frase que ele deixa que me motiva é que não importa de onde você vem, e sim para onde você vai. É uma frase que me marca, que tem um significado enorme para mim. Então, seguindo a conversa, passo a bola agora para a Bárbara. Bárbara, quem você tem assim como inspiração? Posso pensar em várias pessoas, mas eu vou reduzir em um grupo e outro grupo, né? O grupo de pessoas conhecidas, eu acho que me inspiram, e eu já falei dela, é a Chimamanda Ngozi Adichie. Ela é uma escritora nigeriana e ela tem vários livros publicados. Acho que o livro mais famoso dela aqui no Brasil é o Americaná. E esse livro foi uma mudança na minha vida muito doida, assim, porque foi o primeiro livro que eu li em 2018, então eu já tinha 25 anos de idade. Foi o primeiro livro que eu li com uma protagonista negra que falava sobre a sua negritude. Isso teve um impacto muito grande na minha vida. E todos os livros dela têm protagonistas negras, falam dessas questões raciais e como que elas afetam lá na Nigéria mesmo, né? E o Americaná se passa nos Estados Unidos também, mas acho que não só os livros, mas a Chimamanda é uma personalidade muito importante, assim. Ela tem TED Talks disponíveis no YouTube, que ela fala sobre a importância da representatividade, a importância de não se ter uma história única, né? Da gente ter possibilidades de histórias diferentes. Então, ela é uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo. E das pessoas não conhecidas, eu admiro muito a trajetória da minha mãe e da minha avó, né? Elas foram mulheres que lutaram muito pela condição da família delas, assim como a maioria das mulheres negras nesse país, que estão em condições muito difíceis, mas todo dia estão batalhando, estão fazendo o possível para dar oportunidade para elas e para a família delas, e a diferença que isso faz, né? A importância que a minha mãe deu para minha educação, eu não sei nem como agradecer isso para ela até hoje, assim. É ela que fez a maior questão de eu estudar numa escola privada desde que eu era pequena, porque ela sabia que isso ia ter consequências na minha vida. Ela abriu mão de muita coisa nesse tempo que eu nem fazia ideia, e agora eu acho que eu sei um pouco mais. Então ela é uma mulher negra que eu admiro muito. Então essas são minhas referências. Importante, né, ressaltar esse fato das pessoas que lutam dentro da nossa casa, assim, muito importante. E seguindo agora para o Ió. Ió, traz para gente uma pessoa que te inspira. Uma pessoa muito que me inspira, obviamente, é a minha família, em geral, por conta das liberdades de expressões, por questão espirituais, questões físicas, eu digo até cibernéticas, porque eu sou a primeira pessoa da minha família a esclarecer, a expandir a consciência em relação aos corpos. Eu sou o primeiro LGBTQ+, da família, eu sou o primeiro que entro em cursinho público, eu sou o primeiro que entra na universidade, e eu fui o primeiro a sair do país, mas eu reconheço que isso foi um grande esforço, não somente dos meus pais, mas dos meus avós também, que eu honro muito, que são os meus ancestrais. E lá fora, em questão de referência, levo muito comigo a referência de Grace Jones, porque ela fala sobre afrofuturismo, as medidas em relação aos nossos corpos, mas de uma maneira que veio através da música, da cultura e dos movimentos LGBTQIA+. Essas são as pessoas em que eu posso falar que eu tenho felicidade em ver, porque isso me retrata bastante. Se eu for falar sobre o Brasil, eu posso falar, obviamente, da Djamila Ribeiro, que veio com tudo nessa atualidade, uma mulher preta, cis, mas que ela entende todos os movimentos em relação aos corpos negros.
Márcio, fala pra gente também, cara, sobre quem te inspira, quem é essa figura que inspira aí na sua vida. Pô, cara, tem uma pessoa que me inspira demais, assim, e hoje eu convivo muito, muito, muito com ela, é a minha mãe. É uma pessoa que a história dela é sensacional, sabe? Desde quando ela começou a adolescência dela, com 8 anos perdeu a mãe, ficou com meu avô e com as irmãs. E, cara, ver aonde ela chegou, com todo o esforço dela, com toda a dedicação dela, isso para mim é sensacional. Eu tenho ela assim como minha inspiração master, não tenho para ninguém. Muito bom, muitas referências aí dentro e fora do Brasil, e é importante a gente ir a fundo, né, pesquisar um pouco sobre essas figuras e sobre a importância delas nesse cenário. Estamos chegando num ponto final, então eu gostaria de agradecer a participação de todos os convidados. Márcio Silva, muito obrigado pela sua participação e por fortalecer esse diálogo. Eu que agradeço a participação, foi sensacional conversar com vocês, ouvir diversas histórias e visões de diversos pontos também. Isso foi muito bacana. E agradecer a Copastur por essa oportunidade, por esse canal aberto para todos de uma forma geral, não só nós, mas para todos. É uma coisa que eu acho muito bacana, é a primeira empresa que eu trabalho e que eu vejo esse foco de dar espaço para se falar de diversos assuntos que hoje são corriqueiros, não corriqueiros, mas fazem parte do nosso dia. Então eu acho muito bacana, sensacional e querendo só chamar, tô aí. Perfeito. Agradeço também a presença da Bárbara Campos. Obrigado, Bárbara, por compartilhar conosco suas experiências. Obrigada a vocês de novo pela oportunidade, pelo convite. Foi muito gostoso bater esse papo com vocês nessa tarde. E muito importante, espero que as pessoas que estejam ouvindo fiquem motivadas, queiram saber mais, repensem tudo que elas já pensaram. E é isso, obrigada a vocês. Obrigado. E o Iau, obrigado pelo nosso bate-papo e por compartilhar a sua história e enriquecer esse debate. Muito obrigado, Iau. Gratidão imensa pelo convite, agradeço pela oportunidade de fazer todas as vozes serem ativas dentro da nossa sociedade, corrigindo, tanto para um homem cis, para uma mulher cis, uma pessoa trans, uma pessoa não binária, uma pessoa pansexual, entre outras coisas que existem em relação aos nossos corpos, a estrutura desses corpos e o relacionamento que esses corpos há. Que eu, como eu sempre digo, falo sobre corpo, eu não falo sobre gêneros em si. Pensar nas diferenças como oportunidade de diversidade, um debate no sentido de crescer juntos e não como forma de separação entre as ideias. Podemos sim pensar em linhas diferentes, mas o bem comum é algo que queremos para todos. Então não vamos aumentar nossas vozes, vamos melhorar nossos argumentos e ocupar os espaços protagonizando a cena, porque nós nunca fomos tímidos e sim silenciados devido à falta de quem nos ouça. Mas estamos aqui hoje provando que isso vai mudar, porque paz sem voz não é paz, é medo. Então todos nós precisamos falar sobre o que nos incomoda. É preciso que exista esse debate a partir do ponto de vista de quem é o privilegiado da situação. É preciso reconhecer esses fatos e escalar esse diálogo no sentido de humanidade, criar empatia e saber que somos todos iguais e assim formamos um mundo com mais criatividade, pluralidade e amor. Porque, como dizia Luther King, a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Esperamos que esse conteúdo tenha agradado todos os nossos passageiros. Chegamos ao nosso ponto final. Se for de avião ou de ônibus, aguarde os próximos podcasts. Obrigado. Esse podcast é apresentado pela Copastur.